Certo, vamos lá. Essa matéria a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Nós vamos falar sobre orações relativas, certo? Que no coreano vai ser considerado como verbo mais. Deixa eu mudar o teclado aqui. An ou 는 ou adjetivo mais nien ou an. Tá, eu já vou explicar isso daqui. Primeiro de tudo, o que é uma oração relativa? A gente aprendeu até o presente momento que os adjetivos eram praticamente verbos, que eles não tinham uma distinção, a gente não conjugava eles diferente da forma que a gente conjugava um verbo, por exemplo. A partir de agora, quando a gente falar sobre oração relativa, a gente vai precisar ter essa distinção de verbo e adjetivo. Então, nós precisamos saber que os adjetivos, todos eles, têm o verbo ser e o verbo estar antes. E eu preciso saber quais são, tá? Eu preciso saber que kda é ser grande, que chakda é ser pequeno, que tatutada é ser quentinho, sasarada é ser frio, topda é ser quente, tá? Eu preciso saber os adjetivos. E saber quais são os verbos também, né? Os verbos são mais fáceis da gente lembrar, tá? A gente vai... E aí, como que a gente trabalhou o adjetivo até o presente momento? Eu usava apenas um adjetivo. Por exemplo, 크, 꽃이 예뻐요, né? Essa flor é bonita. 예쁘다, né? É ser bonito. Então, essa flor é bonita. Fim, uma frase simples. Só que vão existir algumas situações que os adjetivos vão precisar ser ligados diretamente a um substantivo, tá? Esse tipo de gramática, de construção, ela vai ser útil para a gente usar duas orações, né? Dois verbos, dois adjetivos, um verbo e um adjetivo, na mesma frase. Por exemplo, se eu fosse escrever a frase no português, aquela flor é bonita. Aí eu teria que colocar um ponto e falar, ela é grande. Né? Ela quem? A flor, né? Eu tô falando dos mesmos. Tá com o colchete por causa do acento circunflexo, do acento agudo, tá? Como eu escreveria essa frase no português? Coti, oh Deus. Coti, 예뻐요. Ponto. Coti, né? Novamente a flor. Ou eu poderia, né? Ficaria assim, coti, qual? Ela é grande. Ou eu poderia juntar eles e colocar a construção e, que a gente viu, né? O go. Então, coti, 예쁘고 커요. A flor é bonita e grande. Mas, uma outra forma que eu poderia falar dessa frase que soaria muito mais fluido seria a flor bonita, ou melhor, a bonita flor, né? A bonita flor, a flor bonita a gente fala no português. A flor bonita é grande. Por quê? A gente está usando dois adjetivos aqui e esse adjetivo do bonita eu estou especificando sobre qual flor eu estou falando. Né? Eu estou dando ênfase. Pode ter várias flores ali, mas eu só achei uma bonita. E aí é aquela que é grande. Eu posso falar, ó, a flor bonita é grande, né? A flor que é bonita. Aquela flor em específico. Tá? Isso é uma oração relativa.
tá? Quando eu tenho duas características atribuídas a um único substantivo, a um único objeto. Tudo bem? E aí, então, vai ter um que vai ser oração relativa, enquanto o outro vai ser o meu verbo principal, tá? Que vai ser normalmente chamado de adjetivo puro. Tudo bem? Quando a gente usa isso no dia a dia, qualquer frase a gente pode transformar, tá? Então, toda vez que eu quero usar dois adjetivos ou dois verbos para um único objeto, eu vou usar uma oração relativa, tá? Só que para isso acontecer, eu não coloquei oração relativa aqui ainda, né? Para que isso aconteça, para que a flor bonita é grande, né? Para que fique certinho assim, eu vou precisar fazer algumas alterações nos meus adjetivos e nos meus verbos, tá? E aí, então, a gente vai começar com os adjetivos. Eu vou apagar esse daqui. Então, a gente tem diferença de verbos para adjetivos, tá bom? Mas a gente vai começar pelos adjetivos. Quando nós falamos dos adjetivos, a gente acabou de ver aqui que tem nhan e an. Tem essas duas opções. Quando que a gente vai usar cada uma? Vamos utilizar o nhan quando o meu adjetivo terminar, né, com batim. Então, sem batim, desculpa. Patim 없어요. Enquanto o an vai ser utilizado para patim 있어요, quando tem batim. E aí a gente não pode confundir. Lembrar que an, né, da partícula de tópico, só é usada com substantivos. Então, 책은, né, livro, 책 com an, 책은. Quando tiver com um verbo, com um adjetivo no caso, né? Quando tiver com um adjetivo, é uma oração relativa, não é uma partícula. E aí vamos a exemplos, então. Esse exemplo que eu coloquei lá, né, da flor bonita. A flor bonita é grande. No coreano, a gente vai fazer uma inversão, tá? Vocês sempre vão ter que perguntar, né, a flor bonita, né? Qual que é a oração relativa? A flor que é bonita. E aí eu vou inverter. A bonita vai vir primeiro e depois vai vir a flor. Sempre. Tá? A oração relativa sempre vai vir antes do meu substantivo, daquilo que eu tô querendo fazer uma oração relativa. Então, a frase, a flor bonita é grande, vai ficar 예쁜, né? 예쁘다, só que como não tem patim, eu coloco o nian embaixo. Então, 예쁜 꽃이 커요. Então, 예쁜 꽃이 커요. A bonita flor é grande, tá? Mas na tradução no português vai ficar a flor bonita é grande. A gente vai inverter. Então, a estrutura é igual a do inglês, tá? O adjetivo vem antes do meu objeto. Tudo bem? Outro exemplo. 비싸다, quer ser caro. Então, como que a gente vai utilizar o 비싸다, levando em consideração que ele não tem batim? Do mesmo jeito, vamos colocar o an. Então, por exemplo, 비싼, né? Tira o da, lembrem-se sempre, né, de tirar o da primeiro, né? Então, que é 비싼 바지를 사고 싶어요. Qual que seria a tradução? Eu sempre olho para o verbo primeiro. Olho para o sujeito e olho para o verbo. O sujeito está implícito, então sou eu. E aí, então, quero comprar. Então, quero comprar o quê? 그 비싼 바지. Aquela calça cara.
né? Quero comprar aquela calça cara. Então, eu vou sempre estar fazendo essa inversão, belezinha? E aí, então, exemplos quando tem patim. Vou escrever aqui para eu conseguir escrever do outro lado também. Quando tem patim, eu vou usar o an, tá? Então, exemplo, 작다, que foi o exemplo que eu dei, né? Ser pequeno. Não vou colocar a tradução, que eu acho que nem vai caber, não vai ter espaço. 작다 vai ficar como? 작은. Então, por exemplo, 그 작은 강아지는 너무 귀여워요. Deixa eu só arrumar. Aí. Então, a gente sempre, ó, o 는 tá aqui, então tá mostrando que ele é o principal, né? Então, aquele 강아지, aquele cachorro, né? Aquele cachorrinho o quê? Pequeno, é muito fofo. Certo? Então, aquele cachorro pequeno é muito fofo. Belezinha? Deixa eu arrumar aqui. Aí. Outro exemplo. 높다. 높다 é ser alto, no sentido do objeto, tá? Não... no objeto, ser alto. Então, 저는 저 높은 건물에 살아요. Olho para o sujeito, eu. Olho para o verbo principal. Moro. Eu moro, 저, naquele, o quê? 높은 건물. 건물 é edifício, prédio, tá? Então, eu moro naquele edifício que? 높은, alto. Tudo bem? Então, no português, o verbo principal sempre vai vir acompanhado do sujeito, tá? Talvez fique mais fácil para assimilar isso, tá? A gente precisa ter uma... precisamos lembrar de uma observaçãozinha. Deixa eu tentar... Eu tô tentando economizar espaço para colocar o verbo ali. Mas precisamos ter uma observaçãozinha. Precisamos lembrar de algumas regras de conjugação de alguns adjetivos irregulares, de uns povos aí irregular. Por exemplo, o piup irregular, topta, tem patim, top. E aí quando tem patim a gente usa o quê? Un. Mas o que eu preciso fazer? Preciso tirar aquele P, adicionar U. E aí agora não tem mais patim, então eu adiciono o niun apenas. Então vira toun. Tá? Então piup irregular é toun. Toun. Outro irregular, o R. Kirda, que é ser longo. Né? Ser longo. É longo. Kirda, tem patim? Tem patim. Eu precisaria adicionar un. Mas lembra das exceções do riur. Quando tem quando tem NPOS ou né, a gente tem aquelas exceçõezinhas. Então, aqui, o que vai acontecer? Quando tem o un, quem vai sumir vai ser o riur. O R some. E aí, por o R sumir, ele vai ficar sem patim. E aí, como não tem patim, eu adiciono niun. Então, kirda vai ficar kin. Tá? Precisamos tomar esse cuidado com o riur irregular e com o piup irregular, que eles vão sofrer essas alteraçõezinhas. Belezinha? Certo.
continuando. Essa não vai caber de qualquer forma. Vou ter que mudar de página. Essa é a regra, então, com adjetivos. Pensando agora na regra de verbos. Com verbo, nós temos... Na verdade, nós vamos usar o nien, né? Nen, no caso. Aqui tá com un e nen, mas eu já vou explicar, tá? Essa regra que vocês estão vendo agora aqui, né? Nien, un para adjetivos e nen para verbos, nós estamos sempre falando no tempo presente, tá? Então, é no tempo presente. Quando eu estiver falando, né? A flor bonita é grande. Quero comprar aquela calça cara. Né, são tempos presentes. Eu vou utilizar, né? Un, ou nien, ou un, e o nen para verbos. E aí, independente se tiver patim ou não, vai ser sempre nen, tá? Então, aí tá aí uma coisa mais fácil pra gente lembrar. Sempre vai ser nen, tá bom? E aí, uma ideia que acaba funcionando é a gente pensar que no verbo, no substantivo, né? Então, por exemplo, o trem, e aí pensar no que mais o verbo. Por exemplo, o trem que vai para algum lugar. Então, sempre colocar esse que, tanto para adjetivo quanto para verbo, que vai acabar ficando mais fácil na hora da gente lembrar qual que é a oração relativa, tá? Então, o trem que vai para Busan é caro. Um exemplo de regra, tá? Então, o é caro, eu já vou saber que é o meu verbo, o meu adjetivo principal. Por quê? Qual que é o verbo que está junto com o que? O vai. Então, ele vai ser a oração relativa, tá? Então, o trem que vai para Busan é caro. Tudo bem? Então, ficaria, né? Eu sempre coloco o tempo, o lugar ou o tempo primeiro. Então, aqui ficaria Busan에, né? Para Busan. 가는 기차. Então, o trem que vai. Tá vendo que é ao contrário, né? Trem que vai. Então, é que vai trem. 가는 기차가 비싸요. Então, o trem que vai para Busan é caro. Outro exemplo. 하다. O professor gosta de alunos que fazem bem a lição de casa. Então, o professor gosta de alunos que fazem bem a lição de casa. Então, quem que é meu principal? O professor. Então, 선생님, ou 선생님을, né? Então, o professor o quê? Gosta. Gosta vai vir lá no final. Ele gosta do quê? De alunos que fazem bem a lição de casa. Então, o que fazem bem a lição de casa vai vir primeiro, vai vir antes dos alunos. Então, 선생님이 숙제를 잘하는. Então, lição de casa que fazem bem. E aí eu coloco o aluno. 학생을. E o verbo final, o verbo principal. 좋아해요. Então, o professor gosta do quê? De alunos que fazem bem a lição de casa. Tá? Então, não necessariamente precisa ser só uma palavra. Pode ser, né, várias palavras ali que são oração relativa. É só a gente pensar em destrinchar as palavras, tá? E aí, eu dei 2 exemplos sem patim. Vou dar um exemplo com patim, para mostrar que não tem diferença. Por exemplo,
não tem nenhuma pessoa que acredita naquela mentira. Então, não tem nenhuma pessoa, o quê? Que acredita naquela mentira. Então, pensando em oração relativa, cadê a oração relativa? Que acredita naquela mentira. É oração relativa referente ao quê? Não tem nenhuma pessoa. Então, é só a gente inverter a minha frase. Vou tentar escrever aqui. Então, é só inverter a frase. Tá? Então, que acredita naquela mentira. Então, o que é a oração relativa? Então, a gente começa no acredita naquela mentira. Naquela mentira. Então, que Codimar é mentira. Então, naquela mentira, acreditar. Então, minin. Então, pronto. Que acredita naquela mentira? Foi. Agora falta o não tem nenhuma pessoa. Então, 사람이, pessoa. 한 년, uma pessoa. Eu coloco o do, né, pra gente passar aquela ideia do nenhuma, né? Lembra que a gente usa a partícula do junto com 없어. Então, 없어요. 네, então, 그 거짓말은 믿는 사람이 한 명도 없어요. Tudo bem? Se tiver confuso, essa aula vai ficar grande, tá? Então, se tiver confuso, para, volta, vê de novo, porque é bastante coisinha, tá? Essa é a matéria difícil do módulo, tá bom? Então, vão com calma. Observações. Quando a gente fala sobre itar e optar, né, o verbo ter e não ter, eles são verbos, tudo bem. Como que a gente vai conjugar? Inen e opnen, né? Porque com verbos a gente coloca nen. Mas a gente tem uma observação de que todos os adjetivos que são derivados, né, todos os adjetivos que têm esse tá e optar, a gente vai colocar inen e omnen, mesmo que sendo adjetivos, tá? Então, por exemplo, 재미있다, que é ser divertido, vai ficar 재미있는. 맛없다, que é não ter sabor, vai ser 맛없는, tá? Então, todos os adjetivos que são derivados de tá e optar não vão ser tratados como adjetivos, vão ser tratados como verbos. Beleza? E aí, observação de irregular, né, que eu esqueci de comentar. Por exemplo, sardar, que é o verbo morar. A terminação é nen. E a gente aprendeu que NPOS, o R some. Então, nesse caso aqui, o R vai sumir. Então, vai ficar sanen. Como não tem, né? Como não tem diferença se tem patim ou não, vai ser nen. Só que o R é obrigado a sumir, tá? Então, sarda, morar. Sanen é que mora. Alguma coisa que mora em algum lugar. Por exemplo, 서울에 사는 친구가 한 명 있어요. Opa. Cadê o sujeito? Tá implícito. Sou eu. Eu o quê? Tenho uma pessoa, no caso que é um amigo, o quê? Amigo aonde? Que mora em Seul. Tudo bem? Vocês vão ter que se acostumar com essa criação de frases assim, inversa agora, tá? Já passamos agora da fase de frase simples. A gente precisa estar manjando para conseguir fazer esse inverso. Belezinha? Vão existir situações onde
a minha oração relativa vai expressar, vai passar a ideia de que aquilo foi feito no passado. Quando estivermos falando do passado, nós vamos utilizar o un para verbos. Não existe adjetivo no passado, tá? O que já é um ponto positivo pra gente não precisar ficar decorando. Então, os adjetivos sempre vão estar no presente, e aí não vai existir adjetivo no passado. O que vai estar no passado é os verbos, tá? E aí, nós temos a diferença, tá? Un. Nossa, eu coisei aqui, vou ter que apagar. Aí. Então, vai ser un ou nien, tá? Para verbos no passado. Sim, é igual a adjetivo no presente. Então, a gente precisa tomar cuidado e saber quando é um adjetivo e quando é um verbo, tá? Então, sem patim, a gente usa nien. Então, cada, que é o verbo ir, vai virar kan. Então, se eu falo kanin, eu tô falando que vai. Se eu falo kan, eu tô falando que foi, tá? Então, por exemplo, 한국에 간 친구는 eu vou usar o mesmo exemplo lá de cima, daqui do Ramyeon Soyeol. Então, novamente, eu tenho um amigo que foi para a Coreia. Né? Ele não vai, ele que foi, já está no passado. Então, eu tenho um amigo que foi para a Coreia. Tá? Kan. Outro exemplo, 배우다. Vai virar 배운. Né? 배우다 é aprender. 배운 é que aprendeu. Então, 어제 배운 문법이 어려워요? Né? Então, lembrando que 문법 é gramática. Então, ó, quem tá com a partícula desse jeito? A gramática. Então, a gramática que você, tá implícito você, né? Aprendeu ontem é difícil? Ó, o verbo principal, ele tá no presente. É difícil. Eu tenho. A oração relativa vai passar a ideia de algo que aconteceu no passado. Beleza? Enquanto com o nyan, né, com un, vai ser quando tiver patim. Por exemplo, o verbo ler, irda, vai virar ir, gun, né, porque vai estar no passado. Então, que leu, algo que leu. Então, 이 책은, né, aquele livro, este livro, 작년에, no ano passado, 읽은 책이에요. Então, vamos por partes, né? Então, este é o livro, né? Lembra sempre que é o primeiro verbo primeiro. Então, este é o livro, o quê? Que li no ano passado. Tá? Então, aqui no caso, na verdade, é este livro, né? Este livro é... Aí, novamente, o livro que li no ano passado. Tá? A gente repete o livro 2 vezes. Certo? Outro exemplo. Patá, que é receber. Vai virar 받은. Então... 받은 선물은 무엇이에요?
certo? Então, aqui, né? What é o quê? Então, o que é o quê? O presente que você recebeu, que você ganhou, né? O que é o presente que você ganhou? Então, lê literalmente de trás para frente. Beleza? E aí, novamente, vale lembrar que o rier irregular muda, né? Por exemplo, mandar, que é preparar a refeição. Quando eu quero falar que eu preparo no presente, ele vai ficar nin, né? Porque eu preciso tirar o rier ali. E aí, como é verbo, independente se tem patim ou não, vai ser nin. Então, nin. Se no passado, ele vai ficar din. Por quê? Porque agora, no passado, tem a diferença de com patim ou sem patim, tá? Então, mandinin ou mandin. Beleza? Então, se fosse pra gente fazer, eu vou criar aqui uma tabela pra gente ficar mais, pensar um pouquinho mais. Nós temos a diferença de... Opa! Eu vou colocar aqui primeiro. Oh, Deus! Eu errei, fiz de novo. Verbos. E aqui nós temos adjetivos. Beleza? Então, separamos em duas categorias. Verbos e adjetivos. Aí, nós vamos separar em mais, né? Cada uma temos mais 3 categorias. Que é presente, passado e futuro. A gente não vai ver o futuro nesse módulo, nessa aula. A gente vai ver na próxima aula, tá? Para não confundir. E aí, aqui nós temos presente, passado, futuro. E aí, nossa, ficou pequenininho isso aqui. Vou colocar mais pra cá. E aí, além disso, nós temos mais algumas subdivisões. Para verbo no presente, não tem, porque é literalmente, né? Com batim, com, sem batim. Vou deixar assim, tá? Então, com batim, sem batim. E aí, eu vou fazer essa separação aqui, porque adjetivos precisa também. Aqui também, com, sem batim. Aí vai ter que ser menor o espaço. Com, sem batim. E aí, vamos fazer também aqui a separação. Como é só uma letrinha, acaba ficando tranquilo, tá? Não tem um toque, pelo amor de Deus. E aí, aqui também nós temos essa subdivisão. Com, sem batim. Com, sem batim. Nossa, que proporcional isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos lembrar a aula de hoje. Nós aprendemos que, no presente, o verbo não vai ter diferenciação, né? Vai ser nin, para quando tiver patim. Tá difícil aqui. E nin para quando não tiver patim. Tranquilinho. Para adjetivo, quando tiver patim, vai ser n. E quando não tiver, vai ser nhin. No passado, quando tiver patim, vai ser n. E sem patim, vai ser nhin. E no passado aqui, não tem. E aqui também não temos. Belezinha? Então, aí na próxima aula a gente vai ver outra gramática
que também usa essas mesmas regras que a gente acabou de ver aqui, só que vai ter uma coisinha acrescentada. E aí também a gente vai ver o futuro, beleza? Volta à aula, assiste de novo, porque essa matéria é matéria pesada, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp.